E se fosse possível minerar metais valiosos, sabe, aqueles que estão nos nossos celulares, nos carros elétricos, não com máquinas gigantescas, mas com plantas? Pois é, parece ficção científica, mas é uma tecnologia real e que pode revolucionar tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. E aqui está a chave para entender tudo isso. Não estamos falando de nenhum truque de mágica, não. O que a gente tem aqui é um processo da natureza, super sofisticado, que a ciência agora está aprendendo a usar a nosso favor. É a própria natureza mostrando um caminho mais inteligente para a gente obter os recursos que precisa. Bem, nesta análise, a gente vai começar entendendo como é que as plantas conseguem fazer isso. Depois, vamos dar uma olhada na ferrovia bioquímica que funciona dentro delas, como podemos otimizar tudo numa fazenda biocibernética, como se faz para colher os metais e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro. Então, a primeira pergunta é a mais óbvia de todas, né? Como é que uma planta consegue sequer extrair metal do solo? A resposta está num tipo de superpoder evolutivo. Olha que interessante. Essas plantas especiais não só sobrevivem em solos contaminados, que matariam a maioria das outras espécies, como elas prosperam ali. Elas evoluíram para sugar ativamente esses metais, usando eles, muitas vezes, como uma forma de defesa. Agora, o que é realmente genial nisso tudo é a simplicidade da estratégia. A planta não se envenena porque ela é muito esperta. Ela isola os metais. Basicamente, ela tranca esses metais em compartimentos seguros dentro das células, que são os vacuolos, e ali eles não conseguem atrapalhar o metabolismo dela. É fantástico. Vamos então para o próximo passo. Vamos entender como funciona esse transporte interno. Dá para imaginar como se fosse um sistema de logística super eficiente, uma verdadeira ferrovia bioquímica. Esse processo todo se apoia em 4 pilares. Primeiro, a complexação. A planta libera uns ácidos que destravam os metais no solo, deixando eles disponíveis. Daí vem o transporte ativo. Proteínas especiais gastam energia para puxar mesmo esses metais para dentro das raízes. A seguir, a compartimentalização, que a gente já viu. Os metais são trancados nos vacúolos para não dar problema. E, por fim, a neutralização. A planta ativa um sistema de defesa para lidar com o estresse e se manter saudável. É um sistema que funciona de forma perfeita. E essa frase ilustra o resultado final de um jeito brilhante. Dentro da planta, os metais podem até formar nanocristais. É como se cada planta se transformasse numa microfundição, concentrando os elementos de forma super controlada e segura. Ok, a natureza forneceu a base, a ferramenta. Agora a ciência entra em campo para transformar esse processo natural numa tecnologia industrial e, claro, muito mais eficiente e em grande escala. E as otimizações são fascinantes. Se a gente trata o solo como um reator vivo e adiciona os micróbios certos, a disponibilidade de metais pode aumentar em 40%. Com a engenharia genética dá para criar plantas especialistas que acumulam o dobro de metal. E com sensores, a colheita acontece no momento exato de máxima concentração. É a natureza turbinada pela tecnologia. Agora, quando a gente compara com a mineração tradicional, a diferença é brutal. A mineração convencional tem um impacto ambiental altíssimo, consome uma energia absurda e deixa resíduos tóxicos. Já a bioextração faz o contrário. Tem um impacto positivo, gera a própria energia, não cria lixo tóxico e, ainda por cima, ajuda a regenerar o solo. Certo, o ponto crucial é, depois de cultivar e colher essas plantas carregadas de metal, como é que se extraem os elementos valiosos delas? O processo se chama pirólise. A biomassa colhida, o tal biominério, é aquecida num ambiente com pouco oxigênio. Isso transforma a matéria da planta numa cinza super rica em metais. E o melhor de tudo, o processo gera a sua própria eletricidade, ou seja, ele se autossustenta energeticamente. E os metais que dá para extrair são extremamente valiosos. Estamos falando de terras raras, elementos essenciais para a tecnologia moderna. O neodímio, por exemplo, é crucial para motores de carros elétricos e turbinas eólicas. O térbio para telas de alta eficiência. Os valores falam por si, não é? Este gráfico aqui deixa a diferença de valor bem clara. Enquanto alguns elementos, como o cério, valem poucos dólares por quilo, o neodímio, que é super estratégico, vale dezenas de vezes mais. O incentivo económico para focar nos metais certos é simplesmente enorme. Vamos agora para a etapa final e ver como tudo isso se aplica no mundo real. Qual é o impacto dessa tecnologia para um país com as características do Brasil? A projeção económica para um projeto piloto no Brasil é de mais ou menos 63 milhões de dólares por ano. É um número bem significativo, que mostra que essa tecnologia verde é sim comercialmente viável.
E o Brasil está numa posição única para liderar essa revolução. Tem os solos certos, um conhecimento agrícola gigantesco e a oportunidade não só de reduzir a dependência de importação de metais estratégicos, mas também de se tornar um líder mundial em mineração sustentável. Uma mineração que regenera. E essa ideia final, ela resume tudo de forma perfeita. A bioextração vai muito além da ecologia ou da economia. É uma questão de soberania, de independência tecnológica. Ao dominar essa tecnologia, um país não está só limpando o seu solo, está, na verdade, cultivando o seu próprio futuro.